No caixa do supermercado, ajudei uma senhora idosa a pagar suas compras. Ela me puxou para perto e sussurrou com urgência: depois que seu filho for embora, não toque na neve no seu quintal. Sua vida depende disso. Achei que fosse apenas o delírio confuso de uma senhora idosa. Na manhã seguinte, quando saí, o que vi quase parou meu coração. O que estava esperando no meu jardim naquela manhã? Vou contar em um momento. Mas antes, deixe um comentário abaixo. Em que cidade você está agora? Quero ver até onde este aviso viaja. Agora, vamos mergulhar no aviso daquele dia. Tudo começou 3 dias antes, em uma tarde de julho, quando a primeira nevasca real da temporada atingiu São Joaquim, na Serra Catarinense. Eu estava na fila do mercado do Sr. Tiago, aquele mercadinho de bairro a 2 quarteirões da minha casa na Rua das Araucárias, observando os flocos de neve pesados se acumularem contra os vidros. Aos 68 anos, você para de caçar promoções pela cidade. Você vai ao lugar onde sabem seu nome, onde os corredores são familiares. A senhora à minha frente contava moedas sobre o balcão com dedos trêmulos. Ela usava um casaco puído e um lenço desbotado. Na esteira estava o pedido de compras mais triste que eu já tinha visto. Um pão de forma pequeno, leite, 3 batatas e uma única cebola. Minha senhora, faltam cerca de R$ 10, disse Beatriz, a jovem operadora de caixa, gentilmente. Como pode ser? A mão da velha tremia. Eu contei em casa 2 vezes. Atrás de mim, alguém suspirou com impaciência. A fila estava crescendo. Olhei para aquela figura curvada, para suas mãos vermelhas de frio e para aquelas compras escassas. Fazia 5 anos que Júlia havia partido, e eu ainda ouvia sua voz. Bruno, nós temos mais do que o suficiente. Sempre ajude quando puder. Beatriz, passe junto com as minhas, eu disse, colocando uma nota de R$ 100 no balcão. Oh, querido, você realmente não precisa. A idosa se virou e seus olhos encontraram os meus. Aqueles olhos não eram nublados ou distantes, mas claros como o céu de inverno, afiados como vidro quebrado. Eles olharam direto através de mim de uma maneira que me fez perder o fôlego. Havia algo antigo naquele olhar, algo que sabia das coisas. Obrigada, querido, ela disse baixinho. Seu aperto na minha manga era surpreendentemente forte. Sua bondade não será esquecida. Ela recolheu suas compras e se virou. A loja pareceu silenciar. Ela se inclinou para perto, e senti cheiro de naftalina e lavanda seca. Ouça com atenção, sussurrou ela. Quando seu filho for embora hoje à noite, não toque na neve em seu quintal. Não importa o que ele lhe diga, não limpe a neve até de manhã. Desculpe. O quê? Seus dedos cravaram na minha manga. Sua vida depende disso. Prometa-me. A intensidade em sua voz me abalou. Tudo bem, eu prometo. Ela me soltou, assentiu e moveu-se em direção à saída com uma velocidade surpreendente. As portas automáticas se abriram e ela desapareceu no branco rodopiante como se nunca tivesse estado lá. Meu coração martelava. Senhor. Bruno, o senhor está bem? Beatriz perguntou. Bem. Balancei a cabeça e paguei minhas compras, frango, legumes, pão, e segui para a tempestade. O vento deu um tapa no meu rosto. Caminhei com dificuldade para casa, as botas triturando a neve fresca. As palavras da velha ecoavam. Quando seu filho for embora hoje à noite. Como ela sabia que Tiago viria? Eu não tinha contado a ninguém. Ele ligou naquela manhã, disse que precisava passar por lá depois do trabalho. Foi a primeira vez em 3 meses sem eu pedir. Ri daquilo enquanto destrancava minha porta e batia a neve das botas. Apenas o delírio de uma velha. Demência, provavelmente. Eles ficam fixados em coisas estranhas, veem padrões que não existem. Mas algo em seus olhos permaneceu comigo enquanto eu observava a tempestade pela janela da cozinha.
Algo que sugeria que ela vira coisas que eu não podia imaginar, sabia de coisas que eu não queria saber. Ela olhou direto para o meu futuro e viu algo que a aterrorizou. Algo envolvendo meu filho e a neve que agora cobria meu quintal em um manto branco puro e imaculado. Naquela noite, faróis varreram a parede da minha sala. Por volta das 18h30, o sedã preto de Tiago entrou na garagem, as rodas esmagando a neve acumulada. Abri a porta antes que ele pudesse bater. Tiago, entre. Você vai congelar. Não posso ficar muito tempo, pai. Ele entrou, sacudindo a neve da jaqueta, mas sem tirá-la. Aos 36 anos, meu filho havia se tornado um estranho. Feições ríspidas, sempre checando o celular, sempre com pressa de estar em outro lugar. Tenho uma viagem de trabalho, disse ele, sem encontrar meus olhos. Parto em 1 hora. Só queria ver como você estava. Isso é atencioso, tentei manter a surpresa fora da minha voz. Por quanto tempo? 1 semana, talvez 10 dias. Ele olhou ao redor da casa, seu olhar demorando-se nas fotos de Júlia, depois movendo-se para a janela que dava para o quintal. As estradas estão ficando ruins. Eles vão passar o limpa-neve até de manhã. Pai, você precisa limpar a entrada hoje à noite antes que piore. Hoje à noite, Tiago? Ainda está caindo. Faça isso hoje à noite. Sua voz tinha um tom que eu não gostei. Você não está ficando mais jovem. Se algo acontecer, os serviços de emergência precisam conseguir entrar. A preocupação parecia forçada, ensaiada demais, insistente demais. Eu ficarei bem, eu disse. E você? Ele deu um passo à frente. Você vai estar aqui sozinho, certo? Ninguém vindo te ver. Os vizinhos, o casal Oliveira, estão em Florianópolis, não estão? Como você sabe disso? Liguei para eles na semana passada, para garantir que alguém estava cuidando de você. Um dedo gelado traçou minha espinha. Quando seu filho for embora hoje à noite, não toque na neve em seu quintal. Eu posso cuidar de mim mesmo, disse lentamente. Apenas limpe a entrada, pai. Por favor, antes de dormir, ele checou o celular, franziu a testa. Eu tenho que ir. O voo é cedo amanhã. Vou? Achei que fosse uma viagem de trabalho de carro. Houve um segundo de hesitação. Vou dirigindo até Porto Alegre hoje à noite, voando de lá. Ele foi para a porta e eu o segui. Tiago, está tudo bem? Tudo certo. Só estressado com o trabalho. Ele parou no limiar. Por um momento, vi algo em seus olhos. Desespero. Medo. Prometa que vai limpar a neve hoje à noite. As palavras da velha soaram como um sino de advertência. Vou pensar no assunto. Pai. Dirija com cuidado, filho. Ele me encarou com a mandíbula tensa, depois se virou e caminhou até o carro. Observei as lanternas traseiras desaparecerem na cortina branca de neve caindo. Tranquei a porta, verifiquei o ferrolho 2 vezes, parado no corredor escuro, ouvindo a casa estalar ao meu redor. A visita de Tiago pareceu errada. A insistência sobre a entrada da garagem pareceu errada. As perguntas sobre quem estaria me checando pareceram muito erradas. Caminhei até a janela dos fundos e olhei para o meu quintal. A neve estava intocada, perfeita, linda. Minha pá estava encostada na parede da garagem, de fácil acesso. O aviso da velha ecoava em minha mente, misturando-se com o comportamento estranho de Tiago, suas perguntas peculiares, aquele tom desesperado em sua voz. Deixei a pá onde estava. Naquela noite, tranquei as portas e fui para a cama, mas o sono não veio. Fiquei deitado no escuro, ouvindo o vento uivar e a neve bater nas janelas, imaginando o que diabos estava acontecendo. As palavras da velha continuavam voltando, implacáveis como a tempestade. Sua vida depende disso. Acordei ao amanhecer em silêncio, o tipo de silêncio que segue uma nevasca, quando o mundo prende a respiração sob um cobertor branco. A tempestade passará em algum momento da noite, deixando tudo imóvel e abafado.
Minhas costas doíam enquanto eu descia as escadas para a cozinha. Enchi a chaleira e a coloquei no fogão, depois caminhei até a janela enquanto esperava ferver. Foi quando eu as vi. Pegadas. Pegadas profundas e claras cortando a neve maculada no meu quintal. Não eram minhas. Eu não saía desde ontem à tarde. Não eram do carteiro, essas vinham do portão lateral, não da calçada da frente. Minha mão congelou na cortina. Os rastros levavam do portão direto para casa, circulando metodicamente o perímetro. Eles paravam em cada janela do andar térreo. Na sala, na cozinha onde eu estava agora, em volta até a janela do meu quarto que dava para o quintal. Movi-me para a janela dos fundos, meu coração começando a martelar. As pegadas chegavam bem perto do vidro, perto o suficiente para que quem as fizesse pudesse ter olhado para dentro, pudesse ter me visto dormindo. E ali perdi o fôlego. Marcas na neve sob a moldura da janela. Marcas de arranhões, como se alguém tivesse testado a janela, tentado abri-la, verificado se estava trancada. As impressões eram enormes, tamanho 44 ou talvez maiores, marcas profundas que falavam de um homem pesado, alguém substancial. O passo era largo, confiante, deliberado. Alguém caminhara ao redor da minha casa na noite passada enquanto eu dormia, verificando janelas, testando fechaduras, procurando uma entrada. Minhas pernas fraquejaram. Segurei o balcão para me equilibrar. Se eu tivesse limpado a entrada da garagem como Tiago insistiu, como ele praticamente me implorou para fazer, esses rastros teriam sumido, cobertos pelas minhas próprias pegadas, destruídos pelo raspar da pá. Eu nunca saberia que alguém esteve aqui. A chaleira começou a apitar, e eu dei um pulo como se tivesse levado um tiro. Desliguei-a com as mãos trêmulas. Quem? Por quê? O que eles queriam? E como, em nome de Deus, aquela senhora idosa sabia que isso aconteceria? Pensei na visita de Tiago, sua insistência sobre a entrada, a maneira como perguntou se eu estaria sozinho, se alguém me checaria, o tom desesperado em sua voz quando disse: "Prometa-me." As pegadas não mentiam. Alguém estivera aqui. Alguém rondara minha casa como um predador avaliando a presa. E Tiago queria que eu apagasse as evidências antes mesmo de eu vê-las. Forcei-me a respirar. Os rastros eram frescos. Nenhuma neve nova caíra desde que a tempestade parou por volta da meia-noite. Quem quer que os tenha feito veio depois disso, no calada da noite, no escuro. Enquanto eu dormia, completamente inconsciente de que alguém estava do lado de fora da minha janela. Olhei novamente para as marcas sob a janela do quarto. Eles tentaram entrar. Se aquela janela estivesse destrancada. Minha mão encontrou meu celular no bolso do roupão. O tenente Ricardo Santos era oficial deste bairro há 20 anos. Ele me ajudou depois que Júlia partiu, me acompanhando naqueles primeiros meses. Bom homem. Sólido. Alguém em quem se podia confiar. Procurei o número dele. Meu polegar pairou sobre o botão de ligar. Isso não era uma brincadeira de adolescente. Aquelas não eram pegadas de criança. Isso era algo mais. Algo que fez meu estômago revirar com um medo que eu não sentia há décadas. O rosto da velha brilhou em minha memória. Aqueles olhos claros e sábios. Ela vira isso. De alguma forma impossível, ela soubera. E ela me salvara. Pressionei discar. O telefone tocou 2 vezes. Santos falando. Ricardo, é o Bruno Silva. Preciso que você venha aqui. Minha voz estava mais firme do que eu me sentia. Alguém estava no meu quintal ontem à noite, e acho que tentaram entrar. O tenente Santos chegou em 20 minutos, sua viatura encostando com as luzes apagadas, mas o motor ligado. Ele desceu, um homem alto, de pele escura, com seus 50 e poucos anos, com o tipo de presença que fazia você se sentir mais seguro apenas por tê-lo por perto. Senhor. Bruno, ele apertou minha mão com firmeza. Mostre-me. Levei-o até a janela dos fundos. Ele estudou o quintal, depois saiu.
Observei enquanto ele se agachava perto dos rastros, tirando fotos. Ele moveu-se metodicamente, seguindo o caminho que o intruso fizera do portão até a casa, contornando o perímetro, parando em cada janela. Quando voltou para dentro, sua expressão era sombria. Botas tamanho 44, solado pesado. Este homem pesa pelo menos 100 quilos, ele me olhou seriamente. Senhor Bruno, isso não foi aleatório. Ele estava verificando cada ponto de entrada. Verificando o quê? Para ver quais estavam vulneráveis. Santos puxou um bloco de notas. O senhor tranca as janelas à noite? Sempre. Desde que minha esposa faleceu. Bom. Isso provavelmente te salvou. Ele anotou algo. Sua vizinha da frente, a senhora Ferreira, ela tem uma câmera de segurança, não tem? A dona Rosa? Sim. Vamos falar com ela. A dona Rosa Ferreira abriu a porta em um roupão acolchoado, os olhos arregalados. Bruno, o que houve? Desculpe incomodá-la tão cedo, eu disse. Precisamos checar sua câmera da noite passada. Claro. Entrem. Santos pegou o controle, voltando às imagens. Tente por volta da meia-noite, eu disse. Ele avançou por horas de rua vazia e neve caindo. Então, ali, Santos congelou a imagem. 23h44. Um sedã escuro desceu lentamente a Rua das Araucárias, sem faróis. Parou em frente à minha casa. Um homem desceu. Alto, de ombros largos, usando uma jaqueta escura e gorro. Ele olhou para os dois lados, depois caminhou até o meu portão. Ele sabe para onde está indo, murmurou Santos. O homem desapareceu no meu quintal. Os minutos passaram. 8, 10, 12. Então ele reapareceu, voltando com a mesma confiança tranquila. Entrou no carro e foi embora. Volte um pouco, disse Santos. Para quando ele está entrando. Dona Rosa voltou o vídeo. Santos inclinou-se para perto. Pode dar zoom? A imagem pixelizou, mas dava para distinguir parte da placa. SC. Alguma coisa 27 alguma coisa. Placas de Santa Catarina, observou Santos. E há algo na porta. Está vendo? Eu apertei os olhos. Havia um logotipo ou letras na lateral do carro, borrado demais para ler. Veículo comercial, talvez. Santos tirou fotos com o celular. Senhora Ferreira, envie-me essa filmagem por e-mail. O Bruno está em perigo? A voz de Rosa tremeu. Vamos garantir que não esteja. De volta à minha casa, Santos olhou para suas notas. Alguém esteve na sua casa recentemente? Alguém em comum? O rosto de Tiago brilhou em minha mente. Sua insistência desesperada sobre a entrada, suas perguntas sobre quem estaria me vigiando. Meu filho passou aqui ontem à noite, eu disse lentamente. Primeira vez em meses. A caneta de Santos parou. E ele queria que eu limpasse a entrada da garagem. Ficou insistindo nisso. Ficou bravo quando eu disse que esperaria. O silêncio foi pesado. O senhor acha que ele ia te roubar? Perguntei. Olhei para aquelas pegadas, para as marcas sob minha janela onde alguém testara a fechadura. Eu não sei mais o que pensar. O rádio de Santos estalou. Ele se afastou, falou em tons baixos e depois voltou. Estou passando a placa parcial e aquele logotipo pelo sistema. Ele encontrou meus olhos. Enquanto isso, vou pedir para uma viatura passar por aqui a cada hora hoje à noite. Mantenha suas portas trancadas. Todas elas. Não abra para ninguém que não conheça. Você acha que ele vai voltar? Santos olhou para a filmagem congelada na tela. O vulto escuro, os movimentos deliberados. Homens como esse não desistem depois de uma olhada, disse ele baixinho. Precisamos descobrir quem ele é. Rápido, antes que ele volte.
Ao meio-dia, Santos ligou com notícias que fizeram meu sangue gelar. Marcos Boi, esse é o nome, disse ele sem preâmbulos. É com quem estamos lidando. Passamos as digitais da janela e ele tem um histórico que remonta a 20 anos. Sentei-me pesadamente à mesa da cozinha. Que tipo de histórico? Agressão, lesão corporal, violência organizada. Cumpriu 2 penas em presídios estaduais, uma em São Paulo e outra aqui no estado. Saiu há 18 meses. A voz de Santos era sombria. Senhor Bruno, esse homem não é um ladrão. Ele é alguém que você contrata quando quer que um problema seja resolvido. A sala pareceu girar. Resolvido? Você quer dizer? Quero dizer que ele não trabalha sozinho. Alguém o enviou à sua casa. Alguém o pagou. Minha mão apertou o telefone. Para quê? É nisso que estamos trabalhando. Mas Bruno. Ele raramente usava meu primeiro nome. Só aquilo já me dizia o quão sério era. Homens como o Boi não rondam casas para furtar TVS. Eles são pagos para fazer coisas que a maioria das pessoas não faria. Coisas como o quê? Houve uma pausa. Coisas que eu não quero dizer em voz alta até que o tenhamos sob custódia. Minha boca secou. Ricardo, encontramos o motel onde ele está hospedado. Pousada do Vale, na saída para a rodovia. Registrou-se há 3 dias com nome falso, mas o atendente o identificou pela foto. Pagou em dinheiro. Está dirigindo um carro alugado, aquele sedã da filmagem. 3 dias atrás. Logo antes da visita de Tiago, logo antes de aquela senhora me avisar sobre a neve. O que esse homem quer comigo? Eu ainda não sei, mas não vamos esperar para descobrir. Ouvi papéis ruidosos. Temos unidades posicionadas perto da pousada. Estamos rastreando seus movimentos. A locadora confirmou que ele ainda está com o veículo. E Bruno, puxamos os registros telefônicos dele. Ele fez uma ligação ontem à noite, às 23h30, logo antes de aparecer na sua casa. Para quem? Ainda estamos rastreando isso, mas alguém disse para ele vir. Alguém deu seu endereço a ele. Pensei naquelas pegadas novamente, na maneira como ele verificara metodicamente cada janela, as marcas sob a janela do meu quarto onde ele testara a trava. Ele ia voltar, eu disse baixinho. Não ia? Ontem à noite foi apenas reconhecimento. Essa é a nossa avaliação. Sim. A voz de Santos endureceu. É por isso que preciso que você ouça com muita atenção. Fique dentro de casa. Mantenha cada porta e janela trancada. Vou deixar o soldado Mendes de guarda em frente à sua casa pelo resto do dia e da noite. Se o Boi chegar perto da Rua das Araucárias, nós o pegaremos. Você acha que ele volta hoje à noite? Acho que ele foi pago para fazer um serviço e não o terminou. Então, sim. Uma pausa. Bruno, há alguém que possa querer te machucar? Alguma disputa, problemas de dinheiro, qualquer coisa? O rosto de Tiago nadou em minha mente novamente, o desespero em sua voz. Prometa que vai limpar a neve hoje à noite. As perguntas sobre se eu estaria sozinho. Eu não. Não consigo pensar em ninguém, eu disse, mas as palavras pareceram mentiras na minha boca. Bem, pense bem, porque alguém contratou o Marcos Boi. Alguém que sabe onde você mora. Alguém que o queria aqui ontem à noite. Depois que desliguei, fiquei sentado àquela mesa por muito tempo, olhando para o nada. Marcos Boi, um homem contratado para fazer problemas desaparecerem, e alguém o apontara para mim. O aviso da velha ecoava em minha mente, misturando-se com o comportamento estranho de Tiago, com aquelas pegadas na neve. As peças estavam lá, espalhadas como um quebra-cabeça que eu não queria resolver. Meu celular estava sobre a mesa. Eu poderia ligar para Tiago, exigir a verdade, mas perguntar o quê? As perguntas que se formavam em minha mente eram terríveis demais para serem ditas em voz alta. O pensamento era insano.
Ele era meu filho, meu menino. Mas eu vir aqueles rastros. Eu assistir aquela filmagem. Eu ouvirá a voz de Santos quando disse: alguém que você contrata quando quer que um problema seja resolvido. Um pavor frio se instalou em meu peito, pesado como pedra. Isso não era aleatório. Isso não era um erro ou coincidência. Alguém queria algo de mim, algo permanente. E em algum lugar no fundo da minha mente, em um lugar que eu não queria olhar, eu estava começando a entender quem. Eles o pegaram às 16 horas, apenas 2 horas antes de ele planejar retornar à minha casa. Santos ligou com a notícia. Nós o pegamos, Bruno. Pegamos o boi na pousada sem incidentes. Segurei o telefone. E ele estava com uma bolsa de lona pronta. Luvas, pé de cabra, uma faca de caça. Não era uma visita social que ele estava planejando. Minhas pernas fraquejaram. Ele disse alguma coisa? Ele está falando agora. A delegada Cláudia está com ele. Eu te ligo de volta. A espera foi excruciante. Caminhei pela minha cozinha, observando o soldado Mendes sentado em sua viatura lá fora. O sol estava se pondo, pintando a neve de laranja e dourado. Santos ligou de volta 1 hora depois. Bruno, preciso que você venha até a delegacia. A delegada Cláudia quer falar com você. O que o boi disse? Melhor você ouvir pessoalmente. A delegacia era um prédio de tijolos à vista na rua principal. A delegada Cláudia Amaral me recebeu no saguão. Uma mulher de olhar afiado, na casa dos 35 anos, com cabelos escuros presos firmemente. Senhor Bruno, obrigada por vir. Ela me levou a uma pequena sala de reuniões. Preciso lhe contar o que Marcos Boi nos disse. Sentei-me. Minhas mãos tremiam. O suspeito concordou em cooperar. Ele está sendo muito comunicativo. Cláudia abriu uma pasta. Ele diz que foi contratado há aproximadamente uma semana para lidar com uma situação. Essas foram as palavras exatas dele. Lidar, repeti entorpecido. Ele recebeu R$ 25.000 adiantado. Suas instruções foram específicas. Fazer parecer um acidente ou um assalto que deu errado. O alvo precisava estar sozinho. A casa precisava parecer intocada do lado de fora. A sala inclinou. A entrada. Sussurrei. A neve. Exatamente, disse a delegada. Se o senhor tivesse limpado a neve, as pegadas dele teriam se misturado. Pareceria que o senhor estivera lá fora trabalhando. Talvez tivesse sofrido uma queda acidental. Os olhos de Cláudia eram firmes. Ele veio naquela primeira noite para sondar. Verificar sua rotina. Ver qual janela seria mais fácil. Ele planejava voltar ontem à noite, mas eu não limpei a neve. Sim, os rastros dele ficaram claros e nós começamos a procurar. Cláudia puxou alguns papéis. Senhor Bruno, estivemos analisando o celular dele, mensagens de texto, transferências bancárias. Ele não recebeu apenas em dinheiro. Houve uma transferência eletrônica há 2 dias. Mais R$ 25.000. Minha boca estava seca. De quem? Cláudia olhou para mim por um longo momento. Também recuperamos mensagens de texto. Certifique-se de que ele esteja sozinho. Resolva isso esta semana. O velho não vai suspeitar de nada. O velho? Eu? Quem enviou essas mensagens? Minha voz rachou. A expressão de Cláudia mudou. Algo como piedade cruzou seu rosto. Senhor Bruno, acho que o senhor deveria se sentar para isso. Já estou sentado. A pessoa que contratou o boi. Ela fez uma pausa. O senhor o conhece muito bem. Meu coração parou de bater. A sala pareceu encolher ao meu redor. Quem? Ela começou a responder, depois parou. Olhou para os papéis e depois para mim. Venha à delegacia amanhã de manhã, às 9 horas.
Vamos lhe mostrar tudo. Os registros bancários, as mensagens de texto, tudo. Sua voz era gentil. Mas, senhor Bruno, quero que vá para casa hoje à noite. Tente descansar. Processe isso, porque amanhã será muito difícil. Diga-me agora, minha voz era mal um sussurro. Por favor, apenas me diga quem. Os olhos de Cláudia se encheram daquela piedade terrível novamente. Amanhã, eu prometo. Mas por hoje, vá para casa. O soldado Mendes continuará postado do lado de fora. O senhor está seguro. Seguro? A palavra parecia sem sentido. Saí daquela delegacia em transe. Dirigi para casa no piloto automático. Sentei-me na minha cozinha escura olhando para o nada. Em algum lugar da minha mente, eu já sabia. Sabia desde que Santos perguntou se alguém estivera na minha casa recentemente. Sabia desde que me lembrei da insistência desesperada de Tiago sobre a entrada da garagem. Mas saber e acreditar são coisas diferentes. Meu filho, meu menino. O telefone estava sobre a mesa à minha frente. Eu poderia ligar para ele, exigir a verdade, mas tinha medo do que ouviria em sua voz. Não dormi naquela noite e rolei de um lado para o outro, repassando todos que conhecia. Quem poderia me querer morto? Mas, no fundo, eu já sabia a resposta. Eu simplesmente não conseguia me permitir acreditar nela. Na manhã seguinte, sentei-me na pequena sala de reuniões da delegacia. A delegada Cláudia colocou um documento à minha frente. Um comprovante de transferência bancária. R$ 25.000. Remetente: Tiago Silva, meu filho. A sala inclinou. Olhei para aquelas palavras até que elas ficassem borradas. Senhor Bruno, a voz de Cláudia veio de longe. Eu sei que isso é difícil. Deve haver um erro, minha voz soou oca. Ele não faria isso. Tem mais. Ela espalhou papéis como cartas em uma mão terrível. Mensagens de texto entre o telefone de Tiago e o número descartável do boi. Certifique-se de que o velho esteja sozinho. Resolva isso esta semana. E esta aqui, na manhã antes de o boi aparecer. Hoje à noite. Ele estará em casa sozinho. Eu não conseguia respirar. Cada mensagem era uma faca girando mais fundo. Os registros telefônicos mostram 3 chamadas entre eles. A última às 19h15, continuou a delegada. Logo depois que o Tiago saiu da sua casa. Logo depois de insistir que o senhor limpasse a neve. Logo depois de perguntar se o senhor estaria sozinho. Por quê? A palavra saiu quebrada. Cláudia puxou outro documento. Seu filho deve cerca de R$ 900.000. Dívidas de jogo. Poker online, apostas esportivas. Ele está atolado nisso há cerca de 2 anos. 900.000? Como eu não soube? Ele vinha recebendo mensagens de ameaça de agiotas. Pague ou sofra as consequências. Sabemos onde você mora. A voz de Cláudia era gentil, mas implacável. Sua casa vale aproximadamente R$ 3 milhões. Como filho único, o Tiago herdaria tudo. Isso resolveria todos os problemas dele. Os números dançavam à minha frente. Minha casa, minha vida, reduzidas a uma transação. Quando a Júlia morreu, o Tiago tinha apenas 6 anos. Ouvi-me falando. Ele estava com tanto medo. De ficar sozinho, de me perder também. Consigo vê-lo tão claramente, aquele menininho com lágrimas escorrendo pelo rosto, os braços em volta da minha cintura. Eu sempre vou cuidar de você, pai. Sempre. Mas em algum lugar entre aquela criança assustada e o homem que estivera na minha cozinha, algo se quebrara. Eu dei tudo a ele, sussurrei. Depois que a Júlia partiu, ele era tudo o que eu tinha. Trabalhei em 2 empregos para pagá-lo a faculdade, ajudei com o apartamento, o carro, toda vez que ele precisava de dinheiro. Minha voz falhou.
Eu teria dado a casa a ele se ele tivesse pedido. Tudo o que ele precisava fazer era pedir. Cláudia não disse nada. O que ela poderia dizer? Ele não queria apenas a casa, eu disse lentamente. Ele me queria morto. Não em um asilo. Não vivendo em outro lugar. Morto. Sinto muito. Onde ele está? Temos unidades indo para o apartamento dele em Porto Alegre agora. Nós o teremos sob custódia em 1 hora. Ela fez uma pausa. O senhor quer estar aqui quando o trouxermos? Não precisa. Pensei sobre isso. Sobre nunca mais ver o rosto do Tiago. Sobre deixá-lo tornar-se apenas mais um estranho. Mas eu precisava entender. Precisava ver seus olhos quando ele soubesse que eu sobrevivi. Eu quero vê-lo, minha voz estava mais firme do que eu me sentia. Quando o trouxerem, eu preciso ver o rosto dele. Cláudia assentiu lentamente. Nós ligaremos. Levantei-me para sair, minhas pernas instáveis. Na porta, eu me virei. Aquela senhora idosa no supermercado. Ela sabia. De alguma forma ela sabia o que ele estava planejando. Às vezes as pessoas veem coisas que o resto de nós ignora, disse Cláudia. Ou às vezes, pensei, elas veem exatamente o que está lá. E eu fui cego demais para notar que meu próprio filho era capaz disso. O menino que prometera sempre cuidar de mim e contratar alguém para garantir que eu nunca mais precisasse ser cuidado. Eles prenderam o Tiago naquela noite no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Ele estava tentando embarcar em um voo para o Uruguai. Santos me ligou às 18 horas. Nós o pegamos, Bruno. Ele está sendo trazido agora. Se o senhor quiser estar aqui. Estou a caminho. Cheguei à delegacia 20 minutos depois. Cláudia me encontrou no corredor, sua expressão cuidadosamente neutra. Ele está na sala de interrogatório 2. Há uma sala de observação ao lado. Vidro espelhado. Ele não saberá que o senhor está lá, a menos que o senhor queira. Assenti, sem confiar na minha voz. Ela me levou a uma sala pequena e escura. Através do vidro, pude ver o Tiago sentado em uma mesa de metal, algemado à frente. Ele parecia menor, de alguma forma, mais jovem. Seu cabelo estava bagunçado, seus olhos vermelhos. Ele se parecia com o meu filho. Cláudia entrou na sala de interrogatório com um outro oficial. A cabeça de Tiago deu um solavanco para cima. Isso é loucura, disse ele imediatamente. Não sei o que vocês acham que eu fiz, mas... Tiago Silva, você está sendo acusado de conspiração para cometer homicídio e solicitação de assassinato. A voz de Cláudia era plana, profissional. Temos registros bancários mostrando uma transferência de R$ 25 mil da sua conta para Marcos Boi. Temos mensagens de texto entre o seu celular e o dele. Temos registros de chamadas. Isso. Eu não. O rosto de Tiago ficou pálido. Isso é loucura. Eu nunca. Cláudia apresentou as evidências. A transferência, as mensagens, as chamadas. Assisti ao rosto do meu filho desmoronar. Assistiu perceber que não havia saída. Eu não tive escolha. As palavras explodiram dele. Eles iam me machucar. Essas pessoas. Vocês não entendem do que eles são capazes. Então você contratou alguém para machucar seu pai em vez disso? A casa está lá, parada. A voz de Tiago subiu, desesperada. Ele está velho. Ele não precisa de todo aquele dinheiro. Eu sou o filho dele. Eu deveria dar tudo de qualquer maneira. Eu só precisava agora. E ele? Ele não teria entendido. Minhas mãos se fecharam em punhos. Não teria entendido. Como se eu fosse o problema. Como se eu fosse o irracional. Então você pagou ao Marcos Boi para fazer parecer um acidente, disse Cláudia calmamente. A cabeça de Tiago caiu. Eu disse a ele. Eu disse que tinha que parecer natural.
Uma queda, um assalto, qualquer coisa. Eu não queria. Sua voz falhou, eu não queria que ele sofresse. Que generoso. Tiago, Cláudia inclinou-se para a frente, seu pai está aqui. Ele está assistindo. A cabeça de Tiago deu um solavanco. Seus olhos varreram a sala, parando no espelho, em mim. Pai. Sua voz era pequena, quebrada. Pai, por favor. Eu sinto muito. Eu estava desesperado. Não sabia o que mais fazer. Essas pessoas iam. Eu não conseguia mais ouvir. Não conseguia vê-lo dar desculpas. Não conseguia ouvi-lo reduzir minha vida a um problema que precisava ser resolvido. Virei-me para a porta. O tenente Santos estava lá. O senhor quer falar com ele? Olhei através do vidro uma última vez para o filho que eu criará. O menino que eu amara, o homem que contratara alguém para me dar um fim. Não, eu disse baixinho. Eu não tenho um filho. Saí daquela delegacia para a noite fria de julho. A neve finalmente parara. O céu estava limpo, as estrelas começando a aparecer. O ar estava fresco e limpo, cortante em meus pulmões. Pela primeira vez em dias, eu conseguia respirar. Atrás de mim, ouvi Tiago gritando meu nome, implorando, suplicando. Não olhei para trás. A primavera chegou cedo naquele ano, derretendo os últimos vestígios do inverno catarinense. Em setembro, a neve se fora, substituída por brotos verdes empurrando a terra descongelada. O julgamento foi rápido. Tiago declarou-se culpado. 25 anos de prisão. Marcos Boi pegou 30. Não comparecia à sentença. Cláudia ligou com o veredito. Agradeci e desliguei. Vendi a casa em outubro. Não conseguia mais ficar lá. Comprei um pequeno apartamento no centro de Florianópolis, de frente para a beira-mar norte. Um quarto, perfeito para recomeçar. Os Oliveira, da minha antiga rua, me ligavam toda semana. A dona Rosa Ferreira ligava todo domingo. Mas foi um folheto no supermercado que mudou as coisas. Um grupo comunitário no centro de convivência para idosos. Apareci em uma terça-feira. Conheci o Walter, o Haroldo, o Ernesto e o Lauro. Começamos a jogar dominó às quintas-feiras. Fomos a um jogo do Avaí. Apenas existindo juntos. Sem perguntas, sem piedade, apenas amizade. Fiz uma aula de pintura com a Ana. Descobri que era terrível com paisagens, mas decente com retratos. A Bárbara, na biblioteca, me ofereceu trabalho voluntário 3 manhãs por semana. Pacífico, metódico. Certa manhã em novembro, encontrei-me de volta a São Joaquim a negócios. Passei no mercado do Sr. Tiago. Beatriz ainda estava no caixa. Senhor Bruno, faz tempo que não o vemos. Mudei-me para a capital, fiz uma pausa. Beatriz, aquela senhora idosa de julho passado. Aquela para quem paguei as compras. Você a viu desde então? O sorriso dela desapareceu. Essa é a coisa mais estranha. Trabalho aqui há 6 anos. Nunca a vi antes daquele dia. Nunca a vi depois. Nunca. Nunca? Foi como se ela tivesse aparecido apenas para aquele momento, e depois sumisse. Fiquei ali pensando naqueles olhos claros. Sua vida depende disso. Obrigado, Beatriz. Naquela noite, sentei-me na minha varanda em Floripa, observando o sol se pôr sobre a ponte Hercílio Luz. Pensei naquela velha. Ela vira algo naquele dia, algum futuro terrível, e o mudará. Salvar a minha vida com poucas palavras sobre a neve. Eu nunca saberia quem ela era. Talvez uma mulher confusa fazendo um palpite de sorte. Talvez algo mais. Não importava. O que importava era que eu estava aqui, respirando, observando o pôr do sol, fazendo amigos, construindo uma vida que era minha. Família não era apenas quem você nascia vinculado. Era quem escolhia ficar,
quem aparecia com um café, quem jogava dominó às quintas-feiras, quem te ensinava a pintar. Walter, Haroldo, Ernesto, Lauro, Ana, Bárbara, esses eram minha família agora. Ergui minha xícara de café para o ar vazio. Quem quer que você fosse, sussurrei, obrigado. Você salvou mais do que minha vida. Você me deu a chance de vivê-la. A brisa levou minhas palavras sobre a água e, em algum lugar, gosto de pensar, uma velha com olhos sábios sorriu. Nunca é tarde demais para recomeçar. Para encontrar sua gente, para escolher a bondade em vez do sangue. A vida oferece segundas chances de formas estranhas. Às vezes, através de um aviso sobre a neve. Eu tinha 68 anos e estava apenas começando a entender o que significava viver de verdade. Olhando para trás, vejo os sinais que perdi. A distância, o desespero. Não seja como eu. Não deixe que o amor o segue para o perigo, mesmo vindo da família. Deus enviou ajuda quando eu mais precisei. Aquela mulher misteriosa no mercado. Acredito que ela era sua mensageira. Deus vê o que não podemos, sabe o que nos recusamos a acreditar. Às vezes, Ele trabalha através de estranhos para nos salvar do nosso próprio sangue. A lição. A confiança é conquistada, não devida. Família não é DNA. É presença, lealdade e amor em ação. Passei quase 70 anos acreditando que o sangue significava tudo, apenas para descobrir que minha verdadeira família estava esperando em um jogo de dominó, em uma aula de pintura, em um turno de voluntariado. Estas histórias de avô não são apenas entretenimento. São avisos, lições, lembretes de que o mal pode usar um rosto familiar, que a salvação vem inesperadamente e que nunca é tarde para recomeçar. Esta é uma de muitas histórias que compartilharei. Histórias de sobrevivência, redenção e segundas chances. Se um velho como eu pode reconstruir aos 70, qualquer um pode. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se. Deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Adoro saber até onde estas histórias viajam. Compartilhe com alguém que precise desta mensagem sobre confiança, família e novos começos. Seu apoio significa tudo. Até a próxima. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.